Mateus capítulo 28, versículos 18 e 19. Nós vamos estar refletindo um pouquinho sobre o significado do batismo para nós cristãos. Por que nós temos que tomar essa decisão? O texto nos diz, lá em Mateus 28, assim: aí então Jesus veio a eles e lhes disse: toda a autoridade do céu e na terra foi dada a mim. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, nós nos sentimos, Senhor, privilegiados por mais uma vez podemos estar aqui em comunhão contigo. Quero, ó Pai, pedir que o teu Santo Espírito esteja, Senhor, fazendo parte dessa festa, uma festa de louvor e gratidão, uma festa onde 9 pessoas estão tomando a posição de aceitarem realmente o batismo, porque já tem Cristo no coração, já tinham tomado uma posição em se render totalmente a Ti, e agora, Senhor, mais uma posição de obediência, e essa obediência que nos faz felizes, essa obediência que transforma o nosso coração e o nosso caráter, as nossas atitudes e tudo que é. Por isso, Senhor, Tu és o homenageado principal desta manhã, porque tudo que nós estamos fazendo aqui é para oferecer como uma oferta de gratidão a Ti, Senhor, porque Tu é o único que merece que todo joelho se dobre, que toda língua confesse que Tu és o Senhor e Salvador da nossa vida. Por isso, Pai, em Teu nome, nós vamos celebrar esta manhã. Amém. Jesus nos ordenou um ir para todo mundo. E quando a gente pensa em ir, nós pensamos em tomar uma posição. Para mim, ir em algum lugar, eu tenho que tomar uma posição. Desde para sair de casa pela manhã, eu tenho que ir para a igreja. Mas eu tinha a opção de não ir. Mas eu sou pastor, eu tenho que ir, né? Mas muitas pessoas podiam parar e pensar: mas será que eu vou? Isso acontece também quando a gente aceita Jesus. Quando a gente aceita Jesus, muitos ficam pensando: mas por que ser batizado? Eu já fui batizado na minha infância. Quando eu era criança, eu fui batizado. Eu já tomei essa posição. Aí a Bíblia nos ensina, ela nos exorta, que para você ser batizado, você precisa ter consciência. Você precisa expressar com a tua própria boca que você quer isso para a tua vida. E o livro aqui de Mateus, ele nos orienta, mesmo a gente olhando para o batismo como um ato cerimonial, como algo que é uma manifestação externa da graça do Senhor na nossa vida. E essa manifestação da graça do Senhor, eu estou dizendo que eu sou obediente, porque a partir do momento que eu sou batizado, eu me torno membro do corpo de Cristo. Eu me torno membro desse corpo, como igreja. E é isso que nos traz algo bom. E quando eu vou me batizar, eu estou mostrando como um testemunho público. Eu estou dizendo para as pessoas: gente, eu continuo no mundo, mas eu pertenço para Cristo. Eu faço parte dessa humanidade. Eu vivo no mundo, mas eu quero viver uma vida totalmente ligada com Deus. E o batismo faz com que eu possa expressar essa forma, essa atitude, para que todos possam ver. A palavra de Deus nos diz que eu não posso me envergonhar do Evangelho de Cristo, porque o Evangelho de Cristo é o que traz salvação para a humanidade. É esse Evangelho que traz uma transformação. O batismo é um cerimonial, ele não é obrigatório, mas ele é realmente uma ordenança, é uma ordem. Não é porque você vai ser batizado que você vai ser salvo. Você é salvo porque você crê em Jesus Cristo e tomou uma posição na presença dele. O batismo realmente é uma forma de você dizer: Senhor, eu creio em Ti. Se Tu orientou, então eu vou obedecer. E quando eu obedeço, com certeza, Deus se alegra. E você se torna um membro da Igreja de Cristo. No versículo 19, ele diz: ide, portanto, fazendo discípulos de todas as nações. Deus nos dá uma ordem. Todos nós temos essa função
função de ir e fazer discípulos. Esse id não é apenas para os batizados, é para todo o povo de Deus. Todos nós, desde criança, adultos, idosos, nós temos a responsabilidade de ir e fazer discípulos. E esses discípulos é o que Deus vai agregando a cada dia. No texto de início de Atos 2, 42 em diante, o que foi falado? Eles permaneciam em união, congregando uns com os outros, e Deus ia acrescentando os que iam sendo salvos. Quem vai acrescentar é Cristo. Mas quem vai levar o Evangelho de Cristo somos nós. A nossa função como povo de Deus é levar o Evangelho de Cristo, é expressar esse amor, uma expressão de gratidão. Senhor, simplesmente é porque eu te amo. Eu estou tomando essa posição porque eu te amo. O batismo, ele nos revela 3 aspectos. Primeira atitude: Jesus morreu. Por que será que Jesus morreu? E nós, no batismo, simboliza o quê? Jesus morreu e eu também morri com Cristo. Eu estou submergido para quê? Para mostrar que eu morri com Cristo. Nós sabemos que o nosso Deus, Ele foi morto, Ele foi crucificado, e com Ele levou sobre si todas as nossas dificuldades, todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões. Cristo levou sobre si, porque Ele quer que a gente se torne pessoas livres, libertas do pecado, pessoas que tenham uma relação íntima com Ele. Lá em Romanos 6 e 7 a palavra fala: pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morre foi justificado do pecado. Então Cristo está falando aqui, Ele morreu e nos justificou de todos os nossos pecados. Hoje nós não somos mais injustos, nós somos justificados na presença de Deus, porque Ele pagou um preço muito caro. Ele deu o seu Filho único, para padecer numa cruz por cada um de nós. Pessoas que não mereciam, pessoas que viviam no pecado, e a palavra diz que o salário do pecado é a morte. Então nós merecíamos a morte, e Cristo morreu numa cruz para que a gente não passasse mais pela morte. Aí você pode ficar pensando: pastor, então eu não vou mais morrer? Espiritualmente não. Quando você aceita a Cristo, quando você recebe a Cristo no coração, você não morre mais. Fisicamente sim, mas a palavra de Deus nos diz que nós vamos viver eternamente com Ele. Se é a promessa de Deus, nós temos que acreditar. Se é a promessa de Deus, nós temos que confiar. A Bíblia não está falando que a nossa morte física, ou a morte do velho homem. O velho homem representa o quê? A natureza que nós recebemos como herança. Adão, quando pecou e foi expulso do paraíso, nós recebemos como herança esse pecado original de Adão. Então você pode dizer: não, mas eu faço tudo certinho, eu não mato, não roubo, não fumo, não uso droga, não traio minha esposa, não faço isso, não faço aquilo, eu sou uma pessoa justa, eu ajudo os outros. Mas nem por isso você é salvo. Você é salvo a partir do momento que você toma uma posição na presença de Deus. Essas coisas são boas obras, e não são por obras que nós vamos ser salvos, mas sim pela aceitação de Cristo no nosso coração, porque nós já nascemos com um pecado original. E a palavra de Deus nos diz que quando nós falamos que não temos pecados, ou não cometemos pecados, nós estamos chamando Deus de mentiroso, porque Ele falou que todos pecaram. E essa nossa reconciliação com Ele, esse momento que está mostrando: eu morri em Cristo e eu me tornei uma nova criatura. Então o batismo é isso. A palavra de Deus também nos mostra que Jesus Cristo, depois de morto numa cruz, Ele foi sepultado, e também nós somos sepultados com Ele. Fomos sepultados porque Romanos 6 ainda, 13 e 4 fala: ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, também
fomos batizados em sua morte, portanto, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Essa aceitação, o mostrar, o reconhecimento de Cristo na nossa vida. Se Ele foi morto, foi sepultado, Ele levou sobre si todos os meus pecados. Aí nós podemos pensar, mas então por que eu peco? Por que eu ainda sou falho? Até essa tua falha que você comete hoje, ou vai cometer amanhã, Jesus já pagou na cruz do Calvário. Mas nós precisamos pedir perdão para Cristo. Nós precisamos reconhecer que somos pecadores e merecemos da misericórdia de Cristo, para que Deus olhe na miséria da vida do homem e tenha compaixão. Por isso nós estamos aqui, mostrando que nós queremos viver uma vida diferente. A terceira atitude, Ele ressuscitou. E quando Jesus ressuscitou, isso traz para nós temos uma nova vida com Ele. Se eu fui batizado, eu recebi a Cristo, versículo 4 e 5 fala, a fim de que assim como Cristo ressuscitou dentre os mortos através da glória do Pai, nós também pudéssemos viver uma vida se nos unirmos a Ele em sua morte. Certamente também nos uniremos com Ele na ressurreição. É isso que Cristo quer que a gente entenda. Nós somos uma nova criatura. Quando a gente aceita a Cristo, nós nos tornamos uma nova criatura e vamos buscar em viver uma vida de santidade com Cristo. O nosso propósito não é ser diferente do mundo. O nosso propósito é ser luz do mundo. Cristo não nos chamou para a gente ser diferente, para a gente ser alguns seres diferentes, para que as pessoas olhem para nós e se assustem. Não. Ele nos chamou para que aonde você estiver, você possa ser uma pessoa diferente, agir de forma diferente. Você não pode ser corrompido com o mundo, mas você tem que levar uma mensagem de salvação para o mundo. É isso que Deus quer. Testemunhos. Seja o meu testemunho em todo o tempo. A palavra de Deus, ainda em Romanos, versículo 6, capítulo 6, de 8 a 11, ele fala: ora, se morremos com Cristo, cremos também que viveremos com Ele, pois sabemos que uma vez que Cristo ressuscitou dentre os mortos, Ele não pode morrer novamente. A morte não mais tem domínio sobre Ele. Em sua morte, Ele morreu para o pecado de uma vez por todas, mas assim que Ele vive para Deus. Semelhantemente, considere-se mortos para o pecado, porém vivos para Deus em Cristo Jesus. Nós nos tornamos vivos para Deus em Cristo, somente em Cristo. Em João 14,6 ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não existe outro caminho que pode te levar até Deus, se não for Jesus Cristo. O homem procura tantos atalhos para tentar chegar até Deus, mas o caminho é único. Tem um ditado popular em que todo atalho só dá trabalho, porque você não sabe o que você vai encontrar nesses atalhos. Mas quando você conhece o caminho e você trilha aquele caminho, você sabe que ali existe uma terra firme, um terreno firme onde você pode pisar e você não vai afundar. Mesmo que nessa caminhada, muitas vezes, imagine você numa rodovia no asfalto, existem duas pistas, uma que vai e uma que vem, e algumas vezes quando você se descuida nessa pista que está indo, você vê que você está saindo um pouco fora, você está indo para fora para o acostamento, aí você cai na real novamente e volta para a pista. E a nossa caminhada é assim, mesmo você sendo temente a Deus, fiel, algumas vezes a tua vida você vai começar a se desgarrar. Aí o Espírito Santo de Deus vai falar: meu filho, volte que tu está saindo fora do caminho. É isso que nós temos que entender. Deus faz isso na nossa vida. Ele não nos cria como escravo, mas sim como livres. Você é livre para obedecer.
Você é livre para obedecer. Você é livre para viver uma vida digna. Ah, eu sou livre, então eu posso fazer o que me dá na telha. Você é livre para viver uma vida digna. Você é livre porque Deus te deu liberdade, porque Ele pagou um preço muito alto por você. Portanto, se qualquer pessoa está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e as coisas novas já vieram. 2 Coríntios 5,17. As coisas velhas se passaram. Então o batismo nos lembra que a nossa vida, aquela vida iníqua, aquela vida de dificuldades, agora é uma vida diferente. Ah, então não vou mais ter problemas? Vai, você vai ter problemas, porque nós estamos no mundo. E no mundo a palavra de Deus fala que nós teríamos dificuldades, mas o próprio Jesus diz que Ele venceu o mundo, e nós faríamos coisas ainda maiores do que Ele fez. Por que não fazemos? Porque não confiamos inteiramente em Cristo. Então, por que batizar pessoas adultas? Por que não batizar então crianças? Nós entendemos biblicamente a palavra de Deus no livro de Atos. Ela nos orienta e diz que para você ser batizado, Atos 8,36, a palavra diz: após ouvir a palavra, o eunuco pergunta a Filipe: eis aqui a água, quem impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito se crês de todo o coração. Então, para mim ser batizado, eu tenho que crer. Por que então eu não batizo criança? Porque a criança não crê. A criança não tem o discernimento. Como que eu vou perguntar para um bebê: você crê que Jesus Cristo é Senhor e Salvador da tua vida? Ela não vai crer. E muitas vezes nós erramos pensando quando a Bíblia fala para o pai: ensine o caminho em que deve andar. Ensine a criança no caminho em que deve andar, pois mesmo depois de velho não se desviará dele. Muitas vezes nós queremos obrigar os nossos filhos a tomar uma posição: eu vou batizar que ele vai ser salvo. O que Jesus está falando para ensinar o caminho é que eu viva no caminho, para que meu filho olhe e veja como exemplo. O ensinar é você ensinar com a tua vida.